Muito bom dia, nossos irmãos e amigos aqui da Nova Campina, da Igreja Presbiteriana, de outras denominações que têm acompanhado as devocionais, nossos irmãos e amigos também que estão distantes. A nossa oração, nosso pedido a Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Nossa devocional hoje no texto de Lucas 18, 35 a 43, texto usado na mensagem do último domingo para a igreja, vai dizer assim para nós: Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Esse texto, ele está registrado também em Mateus capítulo 20, Marcos capítulo 10, com mais ou menos detalhes, mais os evangelhos chamados sinóticos, né? Observando ali a mesma situação, um momento em que Jesus está naquela cidade de Jericó, não a mesma cidade destruída lá por Josué quando entrou na terra de Canaã, mas já uma reconstrução ali em cima das ruínas. Jesus está nessa cidade antes de ir para Jerusalém, entrar em Jerusalém, passar ali pelos últimos momentos do seu ministério. Alguns tópicos aqui, alguns pontos nesse texto, né, eu gostaria de chamar a atenção. Mateus vai dizer que Jesus tocou os olhos de dois cegos. Marcos vai dar o nome desse cego, chamado Bartimeu, ou filho de Timeu, né? Mas por que eu escolhi o texto em Lucas? Por causa do contexto. No versículo 1 do capítulo 18, vai dizer assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O capítulo inicia com esse ensino de Jesus e encerra com um homem que havia ficado cego, não era cego de nascença. Tem algumas palavras aqui, algumas expressões aqui no texto que nos dá essa ideia. Por exemplo, quando Jesus diz: recupera a tua vista, versículo 43 diz que ele tornou a ver. Então possivelmente esse homem ficou cego em algum momento da sua vida, então estava ali à beira do caminho, dependendo das esmolas que as pessoas lhe jogavam. Uma outra coisa, num determinado momento ele percebe que uma multidão está se movimentando. Então ali a palavra aqui é tropel, né? Os passos, a balbúrdia, as falas, e ele questiona o que está acontecendo, e a multidão dá essa informação, diz que Jesus o Nazareno, Jesus, aquele homem que morava em Nazaré, assim como muitas pessoas moravam em Nazaré, e a pessoa que morava em Nazaré é chamada de Nazareno. Esse homem, no entanto, quando ele clama, ele se refere a Jesus como filho de Davi. Filho de Davi é aquele que é da linhagem real, aquele que tinha direito a ocupar o trono real, aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Uma outra coisa é que esse cego, ele faz no seu clamor um primeiro pedido: tem compaixão. Ele sofria, estava expressando o seu sofrimento e pedia que Jesus observasse ali o seu sofrimento. No segundo pedido ele diz: tem misericórdia. Misericórdia é colocar o coração sobre
a miséria. Aquele homem está desnudando a sua situação de miséria, de carência, de pobreza diante de Jesus. Jesus para e o chama, e aquela multidão, a mesma multidão que não só não havia informado aquele cego que era Jesus, filho de Davi, mas Jesus o Nazareno, que havia pedido que ele se calasse, que ele ficasse em silêncio. Versículo 39 diz que eles repreendiam para que ele ficasse quieto, parasse de gritar, parasse de clamar. Essa multidão então observa Jesus perguntando ao cego o que ele queria que fizesse. O cego responde, ele queria voltar a enxergar. Jesus então ordena que ele passe a ver, e ele enxerga. O último detalhe aqui é que Jesus diz: a tua fé te salvou. Não é a tua fé tirou a cegueira, a tua fé te salvou. O milagre aqui é salvação, é redenção, não apenas a recuperação da visão dos olhos, mas a recuperação da visão espiritual de quem estava morto espiritualmente. E o resultado disso tudo é que aquela mesma multidão que repreendeu aquele cego agora estava glorificando a Deus por aquela situação e por aquele resultado. Fazendo aqui a ligação entre esse acontecimento, esse relato e o versículo 1, gostaríamos de pensar nisso. Não desista de clamar e de orar ao Senhor, mesmo que as circunstâncias ao seu redor digam o contrário, gritem o contrário, tragam informação incompleta. Não canse de orar ao Senhor. Peça em primeiro lugar compaixão e misericórdia do Senhor. É isso que Ele tem para nós. É claro e evidente que muitos estão à procura e buscando e clamando pela cura física sua ou de algum familiar ou de algum amigo. Mas o primeiro passo é pedir ao Senhor que tenha compaixão e misericórdia. É por causa da compaixão e por causa da misericórdia que Deus executou o plano de redenção. Deus provou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. Esse é o maior milagre acontecido aqui. Uma outra coisa, fale ao Senhor as suas necessidades, aquilo que você precisa. A palavra de Deus não nos impede de fazer isso. No entanto, precisamos confiar, assim como esse cego compreendeu que Jesus era filho de Davi, ou seja, Jesus tinha toda a autoridade. O próprio Jesus Cristo diz que o Senhor, Deus, deu a ele toda a autoridade no céu e na terra. E pensando nisso, precisamos então compreender a vontade soberana do nosso Deus. Algumas coisas que vamos pedir, o Senhor não nos dará, porque a vontade soberana dele vai prevalecer. Precisamos compreender isso. E mesmo assim, continuar adorando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Não desista de clamar, de orar. Clame por compaixão. Jesus Cristo conhece as nossas dores, sabe as nossas lutas. Clame por misericórdia. Jesus Cristo conhece a nossa miséria, a nossa pobreza, a nossa fraqueza. Ele estende a sua mão e nos livra, nos conduz, nos abençoa. Abra o seu coração diante do Senhor, diga aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Há sempre um Deus que nos ouve, um Deus soberano, sim, cuja vontade sempre vai prevalecer, mas é um Deus que sempre cuida de nós. Não desista de clamar e de orar, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus cuide da sua saúde, sua família, seu trabalho, em nome de Jesus Cristo. Grande abraço para todos, tenham um ótimo dia.